extinto Serpal, que era Serviço Federal de Habitação e Urbanismo, conheci o interior do Pará, Santarém, Monte Alegre e outras cidades, aqui do lado de Cametá. Depois de trabalhar 2 anos e meio em Santarém, eu me fixei aqui em Belém, a convite do pessoal aqui, arquitetos, meus colegas. Trabalhei na Podem, trabalhei depois na Ceplan e tive amores em Belém, né? Filhos em Belém e alguma relação com a universidade, que a vida total, digamos, completa de Belém. Eu já, a essa altura, me sentia pleno cidadão belenense. Né? Então, minha relação assim, é muito afetiva, muito técnica, né? Quanto a muito técnica e muito afetiva. Né? Vim para o Brasil, eu sou cabo-verdiano, assim, de São Nicolau, e estudei no liceu de mais antigos, digamos, criado pelos portugueses na África colonial portuguesa, né? E quando eu vim para cá eu tinha 18 anos. Uns 18 anos, aliás, 19. Primeira vez, 19 anos. Fiz o curso de arquitetura no Rio de Janeiro, onde eu estive fixado por algum tempo depois do curso, exercendo a profissão de arquiteto e desenhando sempre, né, diga-se, desde o tempo da universidade que a gente produzia muito, era no tempo de Souza, né, em 68, 69, tive a sorte, né, de ver o Brasil naquela época. E depois, em Belém mesmo, foi que eu ingressei na atividade do urbanismo, do planejamento urbano, né, através dos serviços, do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo, que é o extinto Serpal, né. E foi daí então que eu fiz a ponte para Belém, antes passando por Minas Gerais, por Espírito Santo, né, sempre na planificação de cidades pequenas e médias. Né. Depois disso eu vim para a Amazônia e pude esse contato com Belém. Assim, o desenho, como Vivas escreveu aí, para mim, é uma forma de vida, né? É uma de complementa, enfim, o meu estado, o meu existir. Eu venho lidando com desenho desde o liceu, onde havia, por acaso, esse nosso liceu antigo tinha matéria de desenho obrigatório, né, até um certo ponto. Depois, as especialidades reconduziam, digamos, o futuro de cada qual. E eu fiquei sempre ligado nessa matéria de desenho. Mas, durante algum tempo da minha vida, o desenho era tido assim como um material de segunda no mundo das artes, né? Das artes visuais, né? E eu sempre tive uma briga interna com a afirmação do desenho pelo desenho, não como acessório, não como digamos, uma atividade secundária, entende? Nesse mundo criativo de artes visuais. Através dessa minha aposta, a partir dessa minha aposta no desenho, eu fui desenvolvendo diferentes técnicas, mas sempre ajudado pela questão, ou baseado na questão da muita importância, a questão da composição, onde a arquitetura me ajudou imensamente. Quer dizer, é quase, digamos, de fácil leitura, no sentido da forma, da volumetria, a composição em si, que é a matéria básica, digamos, a disciplina básica da nossa atividade como arquiteto. Essas técnicas diversificadas, aqui parece, né, sem querer, digamos, supervalorizar a questão da técnica. Né? Foi um processo de autoaprendizagem que eu fui desenvolvendo e pesquisando, mais desenvolvendo do que pesquisando, né? Tentando, experimentando com materiais diversos, né? E pronto, entrei numa linha que me parece de evolução do que eu faria, que eu teria feito, digamos, nos anos 70. As ferramentas disponíveis, entende, no mundo informático para o desenho estão sendo mal utilizadas. Tecnicamente, né, na medida em que
não se aprende a desenhar realmente, para depois utilizar os instrumentos, e depois, de uma forma, do ponto de vista ético, explora-se demais, explora-se, enfim, muito as potencialidades dos diferentes programas de design, né, que leva os arquitetos, ou então designers, a ter uma relação não verdadeira, entende? Com o cliente na venda do seu produto. Então, na ânsia da venda do produto, vende-se gato por lebre. Entende? Eu acho extremamente desonesto, digamos, você vender um projeto com uma simplicidade, ou mediocridade, com uma dose, aliás, com doses às vezes acentuadas de mediocridade, por uma beleza plástica, proporcionada pelo uso dos programas, desse instrumental, dessa ferramenta, e depois a realidade é outra. Essa é uma das questões Agora, a questão do desenho, a relação desenho e arquitetura. Eu tenho uma convivência com meus colegas artistas de visual em Cabo Verde. O que te salva nesse mundo de arquitetos aqui é que você é artista plástico. Quer dizer, o meu trabalho como arquiteto já os leva a uma leitura diferenciada, entende? Do resto do pessoal, por exemplo, é um pessoal que chega da universidade, da nossa prática profissional ainda tênue, está nascendo, então essas, digamos, posturas técnicas e ontológicas, etc. E o pessoal age a inventar gratuitamente para, digamos, esconder a deficiência do projeto. Eu acho que isso vem de uma falta de lida com o desenho. Da mesma forma que eu digo aqui, que a arquitetura me ajudou imensamente em procurar um sistema, em procurar soluções de composição, esse desenho também, a prática do desenho, que leva às soluções arquitetônicas, sobretudo no sentido estético, não só das fachadas, mas dos espaços interiores, das surpresas, no nível das minúcias, digamos, do conforto ambiental interior. A formação dele de arquitetos se deu no Brasil, Ele veio de lá, então, desde lá de São Vicente, na praia, e veio para o Brasil e se formou no Rio de Janeiro. Então, eu tenho uma curiosidade, porque eu acho que isso é um assunto bom, o próprio aluno da faculdade, por que a arquitetura, a linguagem da arquitetura, a formação do arquiteto, como é que ela se dá com essas duas, nascer num lugar, se formar num outro país e voltar para o lugar, quer dizer, os conceitos, a base de arquitetura, de qualquer maneira, ele adquiriu no Rio com professores brasileiros e tudo mais. Isso eu acho que é uma coisa interessante para os alunos terem essa perspectiva de que é possível. Sim, até o cara sair daqui, se formar e fazer arquitetura num outro lugar. Eu acho que esse é um ponto. Isso é um ponto interessante de falar, tratar. E é uma curiosidade que eu tenho, porque eu não conheço o país do e a impressão que, de uma certa forma, entre aspas, ele veio fugido dessa questão do serviço militar e tal, e veio para o Brasil, quer dizer, é uma coisa uma postura de navegador, sair lá da África Portuguesa
aprender a fazer arquitetura para voltar depois para lá. Um pouquinho, se teve esse choque cultural, se não tem, se aprendeu aqui, ajudou ele no trabalho lá, porque o desenho, e de qualquer maneira ele tem a base inicial, ele vendeu no liceu, então a universidade continua fazendo. Mas eu, assim, se ele falasse mais sobre a arquitetura e o planejamento urbano, que foi a praia que ele mexeu. Mas eu acho que isso é uma coisa importante. Olha, na verdade, desde o tempo do liceu, eu imaginava a arquitetura como uma coisa muito mais ligada ao urbanismo, por causa da história. Né? Era obrigado pela história universal e pelas informações que a gente tinha através da história, era uma coisa muito mais, digamos, é o que é ligação à arquitetura e urbanismo. Eu imaginava realmente que a matéria de urbanismo na escola do Rio de Janeiro, por exemplo, fosse mais acutilante, né? Na matéria de história e na matéria também de ensinamento. Então, no final você acha que entra no sistema, está tudo ok. Mas eu retomaria realmente toda a minha atenção para o urbanismo depois, como já disse, etc. Mas na escola do Rio de Janeiro eu também tive professores, mestres, né, que eram grandes desenhadores. Pois é, Paulo mas Casé. eu digo assim, tu vier, tá certo, mas tu vieste de um outro país, do Brasil, não foi para fazer arquitetura, foi já com essa intenção. Não, já com uma intenção. Já tinha, então, O problema era se não desse. Desde lá, tu já tinha uma situação, porque, assim, eu conto a minha história, por que é que eu fui fazer arquitetura? Eu não sei direito, foi o seguinte, eu, na realidade, quando eu terminei o científico, quando eu estava no terceiro científico, na época era científico, foi quando foi criado o curso de arquitetura. Quer dizer, começou a tratar do curso de arquitetura. E eu era os científicos que eram divididos em duas turmas. Tinha o pessoal que ia fazer medicina e o pessoal que ia fazer engenharia. Eu era da turma que ia fazer engenharia. Lá pelo isso no primeiro científico, o segundo científico, lá pelo terceiro científico, o irmão Porfírio, que era um irmão marista, que tinha feito engenharia, que era engenheiro, formado em engenharia pelo Instituto de Engenharia, e gostava de desenho, ele começou a se interessar logo. Ia ser feito o curso de arquitetura aqui, ia ser criado e começar a funcionar. O primeiro vestibular foi exatamente em 64, né? E aí eu fui